disponibilizou no WhatsApp, né, os prazos. Eu fui Os tentar prazos? assistir, eu fui tentar assistir e não achei no Unifor Qual? Online. Dos A prazos, última aula. a última aula. Dos prazos ou das provas? Das provas, desculpa. Ah, e ele não foi, ele não gravou todo, não? Não, ele gravou, mas a senhora não colocou lá naquela parte de aulas do Unifor Online. A senhora só mandou o link. Nossa, aí É, eu não sei, não. não, a senhora só mandou pelo WhatsApp. Foi? Não, o link eu botei. Eu botei. Não, entenda. Porque, por exemplo, não fica lá no Unifor Online aulas, aí não tem negócio jurídico 1, 2, Tem, 3, interpretação. Pronto. tem. O de provas não tem. Fala, me dando só, pois eu fiquei até não sei que horas esperando carregar. Deixa eu olhar de novo aqui no Info Online. Pra já resolver isso aí. E aqui. Peraí, meu povo. Um instante. Porque no Info Online a gente tem que dar uma coisa, uma volta bem grande. Ato, fato, posso dizer, né, professora? Peraí, vamos lá. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Estou baixando e olhando. Fala, meu Deus do céu. Tá não, ó. E tá, ó, vou até já clicar aqui. Tá vendo? Pronto, Ó, por último é decadência. pronto, já ajeitei. Assim, ele estava todo prontinho, só faltava eu colocar mesmo o negocinho aonde tem um pontinho que você, como é que chama assim, um Vzinho, né, para você considerar publicado. Mas pronto, já ajeitei, já tá lá. Ele já estava todo anexado, tudo. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó, o link, tava tudo aqui já, só não tava o restante, mas ok. Eu meti de novo aqui, aí o bicho pronto. Meu Deus Peraí, do céu. provas, aqui. Aqui, ó. Agora já tá verdinho, aparecendo verdinho para mim. Olha aí o de vocês, dá para vocês conseguem olhar? Só no celular. Pronto, mas já tá lá, já. Eu vou olhar aqui, professora. Deixa eu ir lá. Professora, agora eu quero saber de outra coisa. Vamos voltar ao assunto. Tem que fazer o simulado até quando, então? Professora, apareceu agora, viu? Deu certo. Ó, tá certo. O simulado faz até hoje, é? Não, eu botei até quinta-feira. Botei até quinta-feira, foi. Eu aumentei o prazo. Agora, deixa eu dizer um negócio. Eu também alterei para fazer o seguinte, para quando vocês forem fazer, vocês poderem fazer até 5 vezes esse simulado, entendeu? Ah, não, quero fazer de novo. Ah, não quero fazer de novo, entendeu? Então, assim, vocês podem fazer até 5 vezes, tá? O simulado. Não vai ter problema, não. Professora, mas esse simulado era só um teste, né? Mas aí, Rafa, porque tu chegou logo em seguida, eu estava aqui perguntando aos universitários. O que vocês acham de eu fazer, de quem fizer o simulado, a gente dar um agrado? Ótimo, professora. Eu só estou perguntando porque eu fiz assim só para testar mesmo. E enviei, eu não sei nem se está valendo nada, senão eu quero fazer de novo. Calma. Qualquer agrado, agrada a gente. Qualquer coisa a gente recebe. A minha proposta era a seguinte, né? Bom, ou ele valeria 1 ponto na V3, ou ele valeria uma troca por uma questão errada. O que vocês acham? A questão, tem questão valendo 2 pontos, professor? Pois é, as questões vão valer 2 pontos. Vamos explicar aqui. Seguinte, ó, são 10 questões objetivas, certo? A, B, C, D, e 3 questões dissertativas, tá certo? Então, assim, das 10 objetivas, cada uma vale 0,5, que dá o total de 5. Então, 50% da prova é objetiva.
Os outros 50% da prova são dissertativos, tem 2 questões valendo cada uma 2 pontos e uma questão valendo 1 ponto. Tá certo? Então, a gente tem 2, 4, 5 nas dissertativas. Aí, a proposta era a seguinte. É melhor trocar. Trocar? É melhor trocar, porque aí a pessoa, de qualquer forma, vai ganhar, sendo que tem a possibilidade de ganhar mais, se você tiver errado uma questão de 2 pontos, por exemplo. Tem isso. Tem isso. Agora, se ele errou, por exemplo, duas questões, uma de objetiva e uma dissertativa, aí pode trocar pela dissertativa, é? A de ponto mais alto, né? É. Vamos fazer o seguinte, a gente podia trocar só pela dissertativa por dissertativa, né? Aliás, por dissertativa, né? Melhor. Também. Eu acho que se tiver uma dissertativa e uma subjetiva, aí fica a dissertativa, mas se só tiver errado a subjetiva, fica a subjetiva, professora. Não, subjetiva e dissertativa é a mesma coisa. Então, tu quer dizer que entre a objetiva e a Isso, professora, isso mesmo. Certo. Se a pessoa acertar todas as dissertativas, se a pessoa acertar todas as de escrever e errar uma de marcar, aí pode substituir pela de marcar. Minha filha, eu acerto todas as de escrever e erro todas as de marcar. Não, mas vai dar certo, Então, nós vamos trocar para poder não ter prejuízo nenhum, né? Porque aí quem errar uma de 2 pontos pode ter a possibilidade de ganhar esses 2 pontos, de recuperar esses 2 pontos. Quem errar só objetivo de pouquinho ponto, né, vai também ganhar alguma coisa, né? Fica melhor, né? Todo mundo ganha. Sim, pois é. Seguinte, vocês estão vendo aí o exercício? Dá para ver? Está aparecendo? Dá. Sim, dá para ver. Dá, professora. Estica um pouquinho a tela para ficar maior? Ou a senhora vai parar de ver a gente? Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Vou ver se eu consigo. Peraí. Eu vou colocar no modo de apresentação. Para ver se... Está aparecendo para vocês? Pronto, tá ótimo. Aí só passar os... Quanto de tela? Metade? Aparecendo a tela inteira de um slide. Então eu não estou aparecendo aí. Tá, professora. Tá aparecendo o slide e a senhora do lado. Tá, certo. Então vamos lá, né? Mas eu não estou vendo vocês, eu não estou conseguindo ver o chat, entendeu? Porque a tela está tomando inteira a minha tela aqui. Eu estou falando feito doida, sozinha aqui de frente para a tela, entendeu? Professor, mas deixa eu lhe dizer, então, teve uma vez que a senhora só fez aumentar o zoom daquela parte do PowerPoint. Aí dá certo, aí a senhora consegue ver as duas coisas. E a gente consegue ver... Deixa eu testar uma coisa aqui, na primeira questão. Primeira questão, vocês estão vendo aí, não estão? Então, professora, eu mandei um print para a senhora no grupo, para a senhora ver como é que a gente visualiza. Tá, deixa eu olhar aqui. Ai, tem Maria no celular. Pelo menos eu, né, que estou assistindo pelo computador. Não, tá bom o tamanho, tá bom. Vixe, ficou bom, né? Pois é. Vamos lá, qualquer coisa vocês abrem o microfone e perguntam, porque fica mais complicado, não tem como eu olhar, na hora da apresentação assim, não tem como eu olhar o chat, certo? Pronto, vamos lá. Gente, é o seguinte, esse exercício aqui é um exercício sobre negócio jurídico, tá? Então, a gente vai responder umas 5, 6, na verdade, esse exercício tem bem mais, tem muitos, tem umas 15 questões. Então, a gente vai ter uma ideia de como é que são questões que caem na prova, né, as questões sobre negócio jurídico. Então, vamos lá. Primeira questão, né? Bom, o negócio jurídico, aí assinale a alternativa correta. Um dos pontos, gente, quando vocês pegarem a prova, pode ser que tenha assinale a alternativa correta, pode ser que tenha assinale a alternativa incorreta, falsa, errada, né? Então, vocês prestem atenção no que está sendo pedido, tá? Vamos lá. Então, nesse aqui, a gente tem assinale a alternativa correta e inciso, a letra A. O negócio jurídico simulado é nulo, não sendo permitido sequer o aproveitamento do ato de simulado. Letra B.
A nulidade do negócio jurídico somente pode ser alegada pelos interessados. Letra C. As partes podem confirmar o negócio jurídico nulo, salvo direito de terceiro. Letra D. Há simulação nos negócios jurídicos em que os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Na opinião de vocês, abre os microfones que eu não tenho como ler, tá? Na opinião de vocês, vocês acham que é que letra isso aí? Eu acho que é A. Também acho que é A. Também acho que é A. Todo mundo acha que é A? Bom, já perguntei para os universitários, né? Vamos ver aqui, né? Gente, o que é que está errado na A aí? Eita! Vocês estão vendo aí? Ó, o que está errado na A que vocês acharam? As outras vocês acharam óbvias e por isso que vocês optaram pela A. O que está errado na A? Na A tem assim, o negócio jurídico simulado é nulo, não sendo permitido sequer o aproveitamento do ato simulado. Pelo contrário, quando o negócio jurídico tiver simulação absoluta e simulação relativa, dentro da simulação relativa, aquilo que é verdadeiro é aproveitado. Então, o ato dissimulado é aquele que é realizado com simulação relativa. Então, é aquela parte do negócio jurídico que, de algum modo, ela é verdadeira dentro de um universo falso. Então, naquilo que você puder aproveitar, né, quando houver simulação relativa, naquilo que houver, quando houver simulação relativa, é possível aproveitar aquilo que foi dissimulado, mas não é possível aproveitar aquilo que é objeto de simulação absoluta. Se vocês observarem, tem um dispositivo que fala praticamente com essas palavras aí, entendeu? O contrário, claro, né? Sobre o ato simulado e o dissimulado e o aproveitamento do ato dissimulado. Aí, vamos por que é que a letra D é a correta. Porque quando o Código Civil vai tratar das hipóteses de simulação, ele diz, simulação quando? Né? E aí ele diz quais são as hipóteses em que a gente pode verificar a simulação, colocar uma data que não corresponde à data do negócio, seja uma data anterior ou uma data posterior, é considerado como simulação. Então, você fazer um contrato que você botou que a data dele é dia 20 de junho, mas o dia 20 de junho não chegou ainda, você está fazendo hoje, no dia de hoje, 16, mas você bota como data 20 de junho, ou então você está fazendo hoje, 16, mas você coloca como se fosse 1º de janeiro, é considerado simulação quando você não coloca a data correspondente à data da realização do negócio. Ok? Deu para entender? Podemos passar? Adiante. Então, bora. Segunda questão. A respeito dos negócios jurídicos, assinale a alternativa correta. Uma vez demonstrada a simulação do negócio jurídico, seja ela absoluta ou relativa, será ele anulado na sua inteireza. B. Os menores de 18 anos de idade não podem ser partes em negócios jurídicos, mesmo na condição de emancipados. C. É a correta que a gente está procurando, né? Então, a venda de imóvel no valor de R$100 mil, sem escritura pública, é nula e insuscetível de conversão em outro negócio por afrontar a formalidade prevista em lei. D. A manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. E aí? O que vocês acham aí? E aí, o item A diz, uma vez demonstrada a simulação do negócio jurídico, seja ela absoluta ou relativa, será ele anulado na sua inteireza. Tem B. Os menores de 18 anos de idade não podem ser partes em negócio jurídico, mesmo na condição de emancipados. C. A venda de imóvel no valor de R$100 mil, lembre aí, que R$100 mil dá 30 salários mínimos, né? Sem escritura pública é nula e insuscetível de conversão em outro negócio por afrontar a formalidade prevista em lei. D.
Letra C. A manifestação da vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. E aí? Letra C. Agora a gente vai Eu acho nascer? Eu vou nascer. Quem mais aí? Eu vou nascer, professora. E é? Quem mais? Quem mais? E aí, meu povo? Posso mostrar o gabarito? Vai. Letra D de dado. O que não é a D? Ó, a gente falou Essa prova vai ser ótima, viu, gente? Essa prova. Presta atenção. Se vocês olharem, isso aí é praticamente o que está na lei, entendeu? Não tem, assim, uma boa parte dessas questões objetivas são o que está na lei. Então, o que a gente tem aqui? Peraí. O João Pedro está perguntando se vai ser gravado. Alguém responde aí para ele que vai, por favor. Vamos lá, que está sendo gravado, né? Por que não é a C? Porque a C, ele diz assim, a venda de imóvel no valor de R$100.000 sem escritura pública é nula e insuscetível de conversão em outro negócio por afrontar a formalidade prevista em lei. Se fala em 30 salários mínimos. 30 salários mínimos não é... R$100.000 é mais do que 30 salários mínimos. Então, assim, quem é que pode fazer por escritura particular compra e venda de um imóvel, né? Se o imóvel for um valor até 30 salários mínimos. Bom, se você está com um imóvel, vendendo um imóvel, que o valor é superior a 30 salários mínimos, então você tem que utilizar a escritura pública. Se você não utilizar a escritura pública, o negócio jurídico pela forma, né, é considerado nulo. Mas o que a lei fala? Ela fala que você pode converter esse negócio por defeito na forma, você pode converter em outro negócio. Como é que você pode converter em outro negócio? Se você está falando que está fazendo uma compra e venda de um imóvel de R$100.000 com uma escritura particular, com um contrato particular, ele não serve, esse contrato particular, ele é nulo, no caso, a compra e venda é nula, porque esse não é a forma correta. Ele não serve para ser compra e venda, mas ele serve para ser outra coisa. Ele serve para ser uma promessa de compra e venda. Porque a promessa de compra e venda não precisa ser por escritura pública. Certo? Então, é nisso que está errado o item C. E o item D, ele é ipsiliters o que está escrito sobre reserva mental. Que é a reserva mental? Reserva mental é quando o que você pensa é diferente daquilo que você disse. Então, você pensou uma coisa, você foi a favor de uma coisa, mas você manifestou o seu voto contra. Aí a pergunta é, como é que a pessoa do outro lado vai saber que você tinha feito essa reserva mental, que você não estava pensando exatamente aquilo que você manifestou, declarou? Então, quando se diz que a manifestação da vontade, ela subsiste, ela vai prevalecer, vai ser ela que vai valer, né? Ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou. Então, o que vai valer é o que a pessoa disse e não o que a pessoa pensou. A não ser, e aí, essa manifestação de vontade que foi declarada não vai valer em relação ao que a pessoa pensava, a não ser, ou seja, a exceção é quando o destinatário tinha conhecimento desse descompasso entre o que a pessoa pensou e o que a pessoa declarou. Naquela história, se eu sei que a pessoa está mentindo, que ela não está falando a verdade, que não é aquilo que ela quer, que ela está falando da boca para fora, aí essa manifestação de vontade que foi declarada não vai prevalecer sobre o que a pessoa tinha vontade de fazer. Tá certo? Então, a manifestação de vontade só vai prevalecer quando o outro não tinha conhecimento, não tinha como saber que a vontade de quem estava declarando não era bem aquela. E isso pode tanto funcionar para manifestações de vontade no sentido de enganar alguém, como manifestações de vontade no sentido de não enganar ninguém, né?
Então, a reserva mental, ela não é boa nem é ruim. Ela não é para a pessoa enganar o outro, ela não tem essa finalidade. Então, quando é que pode acontecer essa reserva mental, né, assim, do lado bom, né? Vamos pensar aqui uma situação. A pessoa está lá em cima de uma ponte para se jogar. Aí chega uma pessoa para demover da ideia dela se jogar da ponte, aí diz, meu amigo, o que está acontecendo? Por que você está querendo se jogar? Aí a pessoa diz assim, olha, eu estou querendo me jogar aqui, querendo morrer, porque eu estou com uma dívida e eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida, né? Aí a pessoa que está lá do lado vai dizer assim, pois olha, quanto é a sua dívida? Pois eu lhe empresto dinheiro, eu tenho dinheiro e lhe empresto dinheiro. Aí o que vai acontecer? A pessoa deixa de se jogar porque foi convencida pelo outro, né, de que ele ia entregar o dinheiro. Mas qual era a ideia daquela pessoa quando ela disse que ia emprestar o dinheiro? A ideia dela era demover a pessoa de se matar. Não era emprestar o dinheiro. Ela não estava falando sério que ela ia emprestar o dinheiro. Ela estava lançando qualquer argumento para que essa pessoa que estava querendo se matar, que ela não se matasse mais. Então, é uma espécie de reserva mental. A pessoa disse, eu vou lhe emprestar o dinheiro, mas ela nem tinha dinheiro para emprestar. Então, o que ela queria não era bem aquilo que ela manifestou, tá? E se a outra parte tivesse conhecimento, né, de que aquilo era da boca para fora, né, o que não ia valer de nada o que ela tinha dito da boca para fora. O que ia valer era a intenção, né, que todo mundo, que não tinha ninguém enganando ninguém. Então, veja, a manifestação de vontade é aquilo que a pessoa diz, que ela declara. Se ela declara que quer, que aceita, que vai fazer determinada coisa, a não ser que a outra parte saiba que aquilo tudo é mentira ou não existe, né? O que vai valer é essa manifestação de vontade, é aquilo que a pessoa disse. Então, esse é o ponto da reserva mental. E o item D é exatamente o que tem no Código Civil. Gente, não sei o que está acontecendo com o ar-condicionado aqui. Eu estou morrendo de calor e meu ar-condicionado... Gente, meu ar-condicionado está 26. Pensei no negócio aqui e eu achando estranho o que diabo é que estava tão quente aqui dentro. Quem foi a alma que pegou e botou em 26? Só se for para morrer de calor aqui dentro mesmo. Vamos lá. Alguma dúvida? Não? Então vamos para frente. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá. Lúcia, pessoa doente, idosa, com baixo grau de escolaridade, foi obrigada a celebrar contrato particular de assunção de dívida com o Banco FDC S.A., reconhecendo e confessando dívidas firmadas pelo seu marido, este já falecido, e que não deixara bens ou patrimônio inventariado. O gerente do banco ameaçou Lúcia de não efetuar o pagamento da pensão deixada pelo seu falecido marido, caso não fosse assinado o contrato de assunção de dívida. Considerando a hipótese assim e as regras de direito civil, assinale a afirmativa correta. Né? Primeiro ponto, o que a gente vai olhar aí? A situação é que a Lúcia é uma pessoa doente, idosa e com baixo grau de escolaridade. E que o gerente do banco, de certa forma, né, pressionou para que ela assinasse um documento dizendo que ia se responsabilizar pelas dívidas deixadas pelo marido, pelo falecido marido, né? E que, portanto, se ela não assinasse, ele ia deixar de fazer o pagamento da pensão que o marido dela deixou. Então, diante de uma situação dessa, a Lúcia assina o documento, né? Professora, tem dois alunos querendo entrar. Então, peraí, vou minimizar aqui. Tá. Peraí. Bom, um aqui, Paulo. Bom, só tinha um. Será que tem mais algum? Peraí. Vou ver aqui. Ups.
Pronto. Ah, meu Deus do céu. O outro é o João Pedro. Peraí. Quem quiser entrar, né? Pronto. Eu vou diminuir aqui um pedacinho. Aí, enquanto eles tentam entrar. Então, vamos lá. Bom. Aí, vocês já estão vendo, né? Opa, Paulo. Ainda bem que deu certo. As meninas avisaram aqui, viu? Mas explica, professora. Tá, só saber que vale. Tá, a resposta já está aqui, porque como não está no modo da apresentação, ela está aparecendo. Mas vamos lá. Em relação à situação aí que a gente leu, é o seguinte, né? O gerente, a pessoa é uma pessoa com poucas letras, idosa e tal, e o gerente chegou e disse, olha, se você não assinar esse papel aqui, dizendo que vai pagar a dívida do seu falecido marido, né, eu vou deixar de pagar a sua pensão. Jogou baixo, né, para começar. Então, a gente tem a afirmativa, a primeira A, o contrato particular de assunção de dívida assinado por Lúcia é anulável por erro substancial, pois Lúcia manifestou sua vontade de forma distorcida da realidade por entendimento equivocado do negócio praticado. Vocês acham que a Lúcia se equivocou sozinha? Não, né? A gente tem aí a interferência do gerente, né? B, o ato negocial celebrado entre Lúcia e o banco é anulável por vício de consentimento em razão da conduta dolosa praticada pelo banco, que ardilosamente falseou a realidade e forjou uma situação inexistente, induzindo Lúcia à prática do ato. C. O instrumento particular firmado entre Lúcia e o banco pode ser anulado sob fundamento de lesão, uma vez que Lúcia assumiu a obrigação excessiva sob premente necessidade. D. O negócio jurídico celebrado entre Lúcia e o banco é anulável pelo vício de coação, uma vez que a ameaça praticada pelo banco foi iminente, atual, grave, séria e determinante para a celebração da avença. Então, seria certo, professora. Por que não seriam as outras, né? Erro não foi, né? O item A fala de erro não foi. B, né? Ele fala vício de consentimento, ele fala no dolo, conduta dolosa praticada pelo banco, que falseou a realidade. Não é esse caso, não, né? Ele também usou o dolo quando ele fez uma ameaça, quando ele disse, olha, se você não assinar, eu não vou pagar a sua pensão. E C, né? Lesão. Lesão não é porque esse contrato dela, embora esteja em desproporção, foi feito mediante uma ameaça, né? A lesão não é mediante ameaça, é quando a pessoa está numa situação de urgência, emergência, mas não está relacionada a risco de vida, que aí seria estado de perigo, tá? Então, há um desbalanceamento na relação, mas é uma relação de prestação continuada, então não seria esse caso. E o negócio jurídico entre o banco e a Lúcia, ela só assinou porque ele ameaçou. E ele ameaçou aproveitando de toda uma fragilidade dela, uma pessoa doente, idosa e com baixo grau de escolaridade. Então, quando a gente fala em coação, em ameaça, né, em violência moral, a gente tem que observar quem é a pessoa que está sendo coagida, quem é a pessoa que está sendo obrigada a realizar o ato. Como é essa pessoa? Ela é uma pessoa frágil? Ela é uma pessoa forte? Ela conseguiria fazer ela conseguiria reagir de alguma forma? É esse o ponto, né? Então, não pode usar o homem médio como um padrão. Melhorou o tamanho aí? Aumentou o tamanho? Aumentou? Então, vamos lá. Eu fico com pena que vocês já vão ver as respostas, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, ainda em relação... Realmente é melhor sem a resposta. Pois é, né? É porque nesse modo aqui, se eu botar na apresentação,
ele aumenta, ele vai para a tela toda e eu não consigo... porque, assim, esse pontinho, essa cruzinha, ela é colocada depois que passa a tela. É como se fossem praticamente duas telas. Só que nesse modo aqui, aí ele aparece já a cruzinha em cima. É ruim, né? Porque aí não dá nem para vocês pensarem, né? Mas, ó, vamos pensar aqui, ó. Essa questão aqui, daqui que você vai saber quais são os itens, a gente olha os itens e vai vendo o que é verdadeiro e o que é falso, né? Gente, espera aí. Tá acontecendo alguma coisa aqui que eu acho que o bicho está só ventilando. Eu estou morrendo de calor aqui dentro. E alguém, olha, tudo que mais de uma pessoa mexe, as coisas não funcionam bem. Eu estou morrendo de calor aqui dentro, com duas luzes em cima de mim e não consigo. E tá vindo só vento de ventilador, como se fosse de ventilador. Estou morrendo aqui. E às vezes eu fico... Professora, aperta na opção modo. Deve estar só ventilador. Não, estou procurando aqui onde é que tem a opção modo aqui. Mas eu apertei em outra coisa aqui. Mas ele está como se fosse só ventilador mesmo. Professora, não leva mal não, mas é porque tem uma função chamada cu. Aí a senhora clica nela que dá certo. Eu vou mostrar. Me diga onde é que está o cu aqui. Não tá. Me explique aí. É porque nem todos têm o botão, não. Às vezes você aperta modo para poder aparecer a parte de gelar mesmo. Professor, então mais fácil é tirar as pilhas e colocar de novo, porque aí o controle reinicia e é só ligar. Ah, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu ver aqui. Vai, professor, tem que botar no modo mesmo. Agora tá vindo um Professora, mostra aí de novo, que eu acho que é igual o controle. Professora, eu acho mais fácil tirar a pilha e colocar de novo. Aí é como se tivesse no ar. Pronto, é normal. É só tirar e colocar de novo a pilha. Né, pelo amor de Deus, deixa esse negócio quieto. Vou botar aqui, tirar a pilha. Professora, não precisa ter medo, não. É só uma pilha. Eu sei, eu não tenho medo, não. Para quem desmonta, cafeteira, tudo no mundo aqui dentro de casa. Não é abrir a cozinha, não. Tira uma pilha. Eu tirei a pilha. Tirei. Ah, tá. Não. Ele já voltou. Pronto, aí agora é só ligar de novo. Aí ele tá no fã. O fã é ventilador. O fã é ventilador. Por que ele não tá? Gente, eu tô morrendo, me acabando de calor. Já vai ter esse bicho aqui. Não. Vou botar no super. Aqui. Vamos ver agora se ele... Agora tá vendo um ventinho. Pelo amor de Deus, a blusa aqui tá grudada nas costas. Já viu um negócio desse? Praticamente no último dia de aula aconteceu um negócio desse. Vamos nós. Não, agora vai melhorar. Vai melhorar. Vamos lá. A validade da declaração de vontade. O que ele está pedindo aqui é a propositura correta, né? Então, vamos lá. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. 2. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se extensivamente no caso de falecido, considerando-se a vontade dos sucessores. 3. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. 4. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 5. Nas declarações de vontade se atenderá ao sentido literal da linguagem expressa no documento. E aí? Assim, vocês já estão vendo aí que as questões corretas são a 1, a 3 e a 4. Mas por que a 1 é verdadeira? Eu tinha errado porque eu pensei na 5 também, ó. Pensou na 5 também? Foi. Vamos lá. Por que a 1 está certa? A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
Porque o comum, o normal, é que os negócios jurídicos não têm uma forma especial. A maioria dos negócios jurídicos é informal. A maioria dos negócios jurídicos se faz sem precisar de necessariamente ser por escrito, de ser por escritura pública, de ter um ritual. Então, a exceção é que precisa da forma especial. Então, a validade da declaração de vontade, ela só vai depender de forma especial quando a lei determinar. Então, se a lei disser para os casos de venda de imóveis no valor acima de 30 salários mínimos, então precisa da escritura pública. Então, em via de regra, a nossa declaração de vontade, para ser válida, não precisa de uma forma especial. E só vai precisar, né? E aí vem o senão, né? Quando a lei expressamente exigir. Então, somente nos casos de negócios jurídicos solenes, de negócios jurídicos formais, que requeiram forma especial. Então, a regra geral é isso aí, né? A gente não depende de forma especial. Bom, item 2, né? Por que o item 2 não está certo? Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se extensivamente. Primeiro, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se restritivamente. Vamos entender aqui, para começar, o que é um negócio jurídico benéfico? É um negócio jurídico gratuito, é um negócio jurídico que só uma parte vai ganhar e a outra parte vai se disponibilizar a favorecer a outra parte, como, por exemplo, numa doação. Numa doação, só tem uma pessoa que ganha, é aquele que recebe. Por quê? Porque o doador, ele vai perder o que é dele em favor de outra pessoa. Por uma liberalidade, ele vai doar para outra pessoa. Então, vamos pensar aqui. Eu chego para você e digo o seguinte: olha, eu vou lhe doar um computador. Necessariamente, o que eu estou lhe dizendo que eu vou lhe doar um computador significa que todos os programas de dentro do computador estarão dentro desse computador que eu vou lhe doar? Não. Não quer dizer que porque eu vou lhe doar um computador, é aquela história do já aqui, né? Já que eu vou lhe doar um computador, eu vou lhe doar também os programas. Não. Interpreta-se não de forma extensiva, para criar algo a mais. Interpreta-se dentro daquilo que a pessoa disse. Se ela disse que vai doar um computador, ela vai doar uma máquina. Ela não está dizendo que vai doar os programas, tá? Então, a interpretação dos negócios benéficos, assim como da renúncia, são restritivamente, tá? A renúncia, se eu digo que eu não quero uma coisa, eu não posso estender para dizer, olha, a Adelaide disse que não quer isso, ela não quer esse copo d'água, mas ela também não quer o bolo que ia vir com o copo d'água, entendeu? Então, a renúncia é, eu renunciei a um copo d'água, eu disse, eu não quero um copo d'água. A pessoa chegou e disse assim, olha, você quer um copo com água e um bolo? Você quer um lanche? Copo com água e um bolo? Eu digo, não, eu não quero copo com água. Aí ela diz, então se você não quer o copo com água, você também não quer um bolo. Não, não é dessa forma. Então, se eu disse que eu não quero o copo com água, eu só não quero o copo com água. É isso aí. Gente, isso aí a gente vive no mundo da internet hoje, né? Todo e qualquer comentário que se faz, você faz um comentário, alguém diz assim, mas quando você disse isso, você quis dizer aquilo. A gente tem que aprender que existem interpretações que são restritivas, que não quer dizer que porque a gente disse X, significa que a gente também queria dizer X, Y, Z, né? E que a pessoa tem que entender todo o restante. Então, nos negócios jurídicos, quando você diz que não quer uma coisa, é só aquela coisa que você disse que não queria. Se eu não quero a herança do meu pai, não quer dizer que eu esteja renunciando à herança da minha mãe. Se eu não quero receber uma herança que vem de um testamento, não significa que eu esteja dizendo que eu não quero a renúncia que vem da sucessão legítima, que independe de testamento. É isso que diz quando a gente fala que os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se restritivamente. E no caso do falecido, caso de pessoa falecida,
não se considera a vontade dos sucessores, se considera a vontade do falecido, né? Aí isso aí foi só para acabar de errar a questão, acabar de falsificar, de falsear essa afirmativa aí. Inciso terceiro, ó, item 3, né? Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Então, quando a gente falou lá de representação, existem os representantes legais e os representantes convencionais. Os representantes legais são aqueles que a lei determina. Diz, olha, os pais são representantes dos filhos. Ponto. Eles são. Isso é representação proveniente da lei. Mas quando eu escolho uma pessoa para quem eu vou conferir direitos, para essa pessoa me representar numa assembleia condominial, na reunião de condomínio, então eu conferi poderes, eu sou interessado em repassar esses poderes, conferir poderes a uma terceira pessoa, por meio de uma procuração, e essa é a representação convencional, que é a representação do mandato, da procuração. Então, item 3, tá certo. Item 4, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. É exatamente para você contextualizar. Os negócios jurídicos, eles, primeiro, o Código Civil inteiro, ele baseia-se pelo princípio da eticidade. Eticidade e boa-fé, tá? Boa-fé é o que se espera de alguém que age conforme a eticidade. Então, a pessoa que é ética, ela age com boa-fé, sem querer enganar ninguém. É isso aí. Então, os negócios jurídicos, a priori, todos os negócios jurídicos foram feitos porque as pessoas estavam de boa-fé, tá? E é claro que eles devem ser interpretados também de acordo com o local que foram feitos, porque tem determinados negócios jurídicos que são realizados e não tem uma legislação específica para tratar daquele assunto. Então, eu vou observar se aquelas duas pessoas que fizeram aquele negócio, elas estavam de boa fé, e vou observar se no local em que elas fizeram esse negócio, se havia algum costume, algum uso que dizia que era para fazer daquela forma, tá? Então, isso aí é letra da lei, tá? Então, item 4, correto. E o item 5, nas declarações de vontade, se atenderá ao sentido literal da linguagem expressa no documento. Pelo contrário, a gente não pode se amarrar a sentido literal de linguagem, tá? A gente tem que interpretar. Então, as declarações de vontade, você não vai se apegar só ao que está escrito, porque por detrás daquilo pode existir, vamos dizer assim, dentro do mesmo documento, manifestações ambíguas, dentro do mesmo documento. Pode ser que a pessoa tenha declarado alguma coisa e não tivesse o sentido, que aquilo tivesse um sentido leigo e não um sentido técnico. Então, eu não posso me apoiar em única e exclusivamente chegar e dizer assim, olha, todo negócio jurídico vai ser interpretado de acordo só com o que está escrito e nada mais. Eu tenho que observar tudo o que aconteceu e tudo que está dentro daquele contexto, daquele negócio. Tá? Por isso, inciso 1, 3 e 4. Lembrando que no inciso 5, no item 5, né, vocês vão ver que também é letra da lei. É só dar uma lidinha no código e vocês vão ver que é letra da lei. Então. Bom, gente, deixa eu fazer o seguinte, eu queria botar mais... Não, mas isso aí tem outras coisas. Vamos lá. No que diz respeito aos fatos jurídicos, é correto afirmar: A. É nulo o negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era ou devia ser o conhecimento de quem com aquele tratou. B. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Isso aí a gente viu na questão passada. Em matéria de fraude contra credores, a ação pauliana pode ser intentada contra o devedor insolvente e contra a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta,
mas nunca contra terceiros adquirentes. D. Os prazos são computados excluindo-se o dia do começo, incluindo-se o dia do vencimento, salvo disposição legal em contrário, vedada modificação por convenção das partes. Então, vamos entender por que o item B é correto e o que está errado nos outros itens, né? Então, o item B a gente já viu. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Então, toda declaração de vontade necessariamente será solene? Não. Toda declaração de vontade dependerá de uma forma especial? Não. Pode ser feito de boca? Pode. Quando é que não vai poder ser feita de boca? Quando é que vai precisar ser feita um contrato escrito ou assinado por 2 testemunhas ou no cartório? Quando a lei expressamente exigir. Aí os outros itens, por que eles estão errados, né? É nulo o negócio jurídico concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era ou deveria ser o conhecimento de quem com aquele tratou. Gente, não é caso de nulidade, é caso de anulabilidade. Tá? Então, é anulável o negócio jurídico concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Tá? Então, nesse caso aqui, né, quando há um conflito de interesse entre o representante e o representado, o negócio jurídico é anulável se a situação do conflito de interesse tinha que ter sido comunicada à outra parte, ao representado. Tá? C. Né? Em matéria de fraude contra credores, a ação pauliana pode ser intentada contra o devedor insolvente e contra a pessoa com quem ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta. Vírgula. Até aí está certo. Então, na fraude contra credores, a ação cabível para anular o negócio jurídico feito entre o devedor insolvente e aquela pessoa lá que adquiriu o bem, tá? Que é a pessoa com quem ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, estipulação é negócio, tá? Então, a contratação, negócio, ajuste, né? Então, em matéria de fraude contra credores, a ação pauliana, ela é, sim, promovida contra o devedor insolvente, contra a pessoa, para anular essa relação entre o devedor insolvente e a pessoa com quem foi negociado. Mas nunca contra terceiros adquirentes. Sim, contra terceiros adquirentes. A ideia é justamente essa. Por quê? Porque ele tira da esfera de propriedade dele, ele faz uma manobra para tirar o patrimônio dele, para transferir para outra pessoa. Então, esse terceiro adquirente, ele pode até não ter o seu negócio anulado se ele provar a boa-fé e se ele provar que ele pagou o negócio. Se ele não conseguir provar que o negócio não foi fraudulento, né, ele não é uma pessoa de boa-fé. Ele não é considerado um terceiro de boa-fé. E o item D, né, os prazos são computados excluindo-se o dia do começo e incluindo do vencimento. Ok. Salvo disposição legal em contrário. Ok. Vedada a modificação por convenção entre as partes. Não. Nesse ponto, você pode estipular até que horas vai, até que dia vai, se inclui, se não inclui, porque é possível, sim, estipular prazos conforme a conveniência das partes que estão fazendo aquele ajuste. Vamos lá. Agora, sobre vícios, né? Por ocasião de forte seca na região centro-oeste, Manuel passou a vender água potável a preço 5 vezes superior ao que praticava anteriormente. Temendo perder a produção de soja, Jair celebrou todos os contratos, adquirindo grande quantidade de água pelo preço cobrado por Manuel. O negócio celebrado entre Manuel e Jair é A. Anulável, em razão do vício denominado lesão. B. Nulo, em razão do vício denominado lesão. C. Anulável, em razão do vício denominado estado de perigo. D. Nulo, em razão do vício denominado coação. Aí a gente começa
Então, por onde é que se a gente não souber nada, por onde é que a gente começa essa questão? O que vocês acham? Por onde é que a gente começa? A gente começa, primeiro, né, vendo quais são as inconsistências que existem dentro da própria resposta. Então, se eu estou vendo aqui no item B, que diz nulo em razão de vício denominado lesão, essa questão já está errada. Por quê? Porque o vício denominado lesão só dá origem a negócios anuláveis, jamais a negócios nulos, né? Se eu olho nulo em razão do vício denominado coação, a coação, enquanto defeito do negócio jurídico, ela dá origem a negócios jurídicos anuláveis e não negócios jurídicos nulos. Então, eu já tiro o B e o D, que tratam de negócio jurídico nulo. Aí eu vou olhar, esse caso é de lesão ou esse caso é de estado de perigo? Porque os dois me dizem que o negócio jurídico é anulável, mas um, ele está dizendo que é lesão e o outro está dizendo que é estado de perigo. Aí eu vou lá no texto e olho. Ele diz que ele passou a vender água potável a preço 5 vezes superior ao que praticava, temendo perder a produção de soja, o Jair celebrou todos os contratos, adquirindo grande quantidade de água pelo preço cobrado por Manuel. Aí eu pergunto, tem alguém morrendo? Não, tem não. Então já não é estado de perigo. Né? Tem alguém correndo risco de morrer? Não, não tem. Aí eu vou observar. Sim, e por que seria lesão, então? Seria lesão porque eu tenho uma desproporção muito grande entre a obrigação de um e a obrigação do outro. Então, a água que custava 10 passou a custar 50, né? E aí, nesse caso aqui, eu tenho uma pessoa pagando, pagando muito caro por uma água que vale aqui embaixo. Aí a outra pergunta, que não está nessa questão aí, mas que pode vir uma outra questão. Precisa que o Manuel saiba da situação financeira, se está boa ou se está ruim, do Jair? É relevante? Tem relevância isso? Tem não. Então, tanto faz. O Manuel tá querendo, para qualquer pessoa, né? Ele está querendo ganhar muito, vendendo aquele produto dele que não vale aquilo que ele está pedindo. Então, eu tenho o seguinte, se o Jair tiver que, vamos dizer assim, que passar fome para poder vender, é relevante ou irrelevante? Nada relevante. O que é relevante na lesão é que eu tenho que verificar que acontece um desbalanço entre as duas obrigações. E tem jeito de corrigir? Tem jeito de corrigir. Se o Manuel chegar e disser assim, não, Jair, para a gente não anular esse negócio aqui, eu volto aqui para o preço, perto do preço original, aí, ok, o negócio continua válido, né? Eles convalidam esse negócio, e o Manuel vai poder vender, e o Jair vai poder comprar, e o resultado disso vai acontecer, porque os dois ajustaram posteriormente, né? Ganhos menores ou perdas menores. Tá? Então, a gente observa o que é a característica de cada defeito e observa se aplica ao que está na hipótese, né, na situação indicada aí, situação hipotética. Erro, em relação a defeitos do negócio jurídico, erro, né? O erro é substancial quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Concerne a identidade, a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Sendo de direito, implicando recuso à aplicação da lei, for o único motivo, for motivo único ou principal do negócio jurídico. Isso aí está exatamente quase igual ao que está na lei. A diferença é que o erro, ele chama de um erro não, quando ele diz não sendo de direito, entendeu? Assim, aqui, lá no finalzinho, depois do relevante,
precisa que não seja um erro de direito, tá certo? Não sendo de direito, implicando recuso à aplicação da lei. É onde está errado esse item aí. Mas é exatamente, até o ponto e vírgula, ele está completamente correto. Até o relevante, né? Ele está completamente correto. Então, onde é que está errado? Lá nas últimas 3 linhazinhas. Quando ele diz, não sendo de direito, implicando recuso à aplicação da lei, foi o motivo único ou principal do negócio jurídico. Tá? Condição, elementos essenciais, elementos acidentais. Então, a gente tem aqui, assinale a alternativa incorreta. A condição... Não, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu passar mais para frente aqui. Bom, vamos lá. A compra e venda de merenda na cantina da escola por pessoa absolutamente incapaz constitui o que a doutrina denomina ato-fato jurídico real ou material. Gente, quando a pessoa faz um negócio jurídico, ela precisa ser plenamente capaz. Para justificar que as crianças pudessem realizar esse tipo de negócio, então, ela vai comprar um refrigerante na cantina da escola, ela vai comprar alguma coisa no mercadinho perto, e ela não poderia realizar nenhum tipo, os incapazes, né, não poderia realizar nenhum tipo de negócio jurídico, porque esse negócio jurídico seria inválido, no caso, nulo, se praticado por absolutamente incapaz, e anulável se praticado por relativamente incapaz. Então, nesse caso aí, o chamado ato-fato jurídico real ou material, ele justifica que o absolutamente incapaz possa realizar alguns negócios, vamos dizer assim, possa ter algumas condutas, né, e essas condutas sejam válidas, tá? Então, na doutrina vocês vão encontrar, o Carlos Roberto Gonçalves fala, né, do ato-fato jurídico, né, como sendo aquilo que pode ser realizado por quem é absolutamente incapaz e não invalida a conduta realizada. Tá? Bom, aí a gente tem sobre nulidade. É nulo o negócio jurídico. Ele não está falando, essa questão não está falando de anulabilidade. Não está falando de defeitos do negócio jurídico. Ele está falando de nulidade. Nulidade é bem mais sério do que anulabilidade. Então, assim, é nulo o ato jurídico que tiver por objetivo fraudar lei imperativa. É nulo o ato jurídico se resultante de erro, se resultante de coação. E se praticado para fraudar terceiros. Então, onde é que está a hipótese de nulidade aí? Erro, coação, não é a hipótese de nulidade, tá? Praticado para fraudar terceiros também não é hipótese de nulidade, são hipóteses de anulabilidade, né? Lembra lá, ó, a fraude contra terceiros é hipótese de anulabilidade, é vício social. Ou a coação moral é vício de consentimento. O erro é vício de consentimento. Qual é a hipótese que corresponde à nulidade? Quando a pessoa praticar um ato que tiver por objetivo fraudar uma lei que impõe algo. Quando a gente fala numa lei imperativa, significa que é uma lei que ela determina como deve ser. Então, no momento que a pessoa diz é nulo o ato jurídico que tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, significa quando o legislador disser é proibido, isso significa que a pessoa não pode fazer. E se ela fizer? Se ela fizer, o ato ou o negócio jurídico é nulo, certo? Esse daqui já... Ah, sim, esse aqui é uma continuação daquele outro. É anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outro, celebra consigo mesmo. No entanto, considera sanado o defeito quando o representante subestabelece os poderes que recebeu do representado e o negócio celebrado entre o subestabelecido e o representante. Então, vamos por partes aqui.
É anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outros, celebra consigo mesmo. Ponto. Tá certo? Até aí, tá certo. Por quê? Porque a gente sabe que é necessário que o representado tenha conhecimento do interesse do outro para que haja o autocontrato, para que ele autorize o autocontrato. Então, até o ponto está certo. Depois, quando ele diz, no entanto, considera-se sanado o defeito quando o representante subestabelece os poderes que recebeu do representado. Quando você subestabelece os poderes que você recebeu de alguém, você repassa exatamente os mesmos poderes e as mesmas restrições que você tem. Então, o subestabelecido, a pessoa que recebeu o subestabelecimento, ela não vai poder realizar os mesmos atos que você também não poderia realizar. Então, não sana nada. Continua tendo um defeito aquela representação. Se eu passar para outra pessoa, né, ela vai, vamos dizer assim, com uma mancha, né, esse subestabelecimento vai carregando essa mancha. Quantas pessoas eu subestabeleci, tá? Então, não se considera sanado defeito nenhum quando eu faço um subestabelecimento. E aí, quando no final das contas, quem realiza o negócio é o subestabelecido e o representante. Aquela história que eu disse para vocês, da pessoa fazer como se fosse assim, uma mutreta, vamos chamar assim, né? A pessoa usa uma cruzeta, né? A pessoa usa um terceiro, ela recebe uma procuração para vender um bem, mas ela se interessa em comprar o bem, mas ela não tem poderes para comprar, ela só tem poderes para vender. O que ela faz? Ela subestabelece os poderes para um terceiro, para esse terceiro poder vender o bem, e ela vai e faz o negócio com esse terceiro, que agora é o representante, né? Comprando esse bem. Se ela não podia comprar o bem, quando ela subestabelece para o terceiro, ela continua não podendo comprar o bem. Então, não sana nada quando você faz esse mero subestabelecimento. Vamos lá. Condição, né? O A cede uma casa a B para que nela resida, enquanto for solteiro. Esse negócio jurídico contém uma cláusula acessória. Essa cláusula acessória é uma condição suspensiva, é um modo ou encargo, é uma condição simplesmente potestativa ou é uma condição resolutiva. Primeiro, não existe condição simplesmente potestativa. A condição ou ela é suspensiva ou ela é resolutiva. Então, a gente já elimina esse C. O que é que o A disse para o B? O A diz, olha, eu lhe dou essa casa, B, eu estou lhe dando essa casa para que você resida enquanto você for solteiro. É uma condição suspensiva? Não. Ele é solteiro, recebe a casa, está fruindo da casa. Quando é que ele pode perder a fruição dessa casa? Quando ele casar. E o que é que vai acontecer? É um evento futuro incerto, uma condição, né? O casamento é uma condição que vincula a eficácia ou a ineficácia do negócio jurídico a um evento futuro incerto. Ele é solteiro hoje, necessariamente ele vai casar? Não, pode ser que ele nunca case. E se ele casar? Se ele casar, o evento futuro incerto acontece e gera a ineficácia do negócio jurídico, ou seja, o A não tem mais obrigação de deixar o B morar na casa porque extinguiu, né? Resolutiva significa extintiva, né? É uma condição que extingue. Então, essa condição futura incerta que aconteceu, esse evento futuro incerto, casamento que aconteceu, fez com que se extinguisse a obrigação que o A tem para com o B. Então, condição suspensiva é aquela situação. Vou lhe dar um carro se você passar no vestibular. Não sei se você vai passar no vestibular, não sei nem quando é que você vai passar no vestibular. Mas, se você passar no vestibular, eu passo a ter uma obrigação a cumprir, que é de entregar o carro. Vou pagar os seus estudos enquanto você tirar a média 8.
Enquanto você tira média 8, eu permaneço com a obrigação pagando. Mas aí você não tirou mais média 8, tirou média 7. Aí eu não tenho mais a obrigação de pagar, condição resolutiva. Então, veja, no dia que o B casar, ele perde o direito de morar na casa. Então, a condição resolutiva implica sempre uma perda de alguma coisa, perda de um direito que você tinha, tá? A condição suspensiva é você tem um direito que está lá, latente, esperando só acontecer um negócio, um evento futuro incerto, para que você possa exercitar esse direito, tá? Numa você aguarda um tempo, aguarda para que aconteça um determinado fato, e esse fato vai lhe alçar a uma outra situação, né, de você poder exercitar o direito que você já ganhou. No outro, você tem um direito e você perde esse direito quando acontece esse evento futuro e incerto. Considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, bem como simples temor reverencial por expressa determinação legal? Não. Nem a ameaça do exercício normal de um direito, assim, vou lhe processar. Se você não assinar esse papel, eu vou lhe processar. Não é coação, tá? O simples temor reverencial não é coação. Quando é que o temor reverencial pode se tornar uma coação? Quando ele vier acompanhado de, como é que a gente chama? De atos de violência. Tá? Aí ele deixa de ser simples temor reverencial, que é o respeito, a consideração que se tem por alguém. Não, é o seguinte, eu vou casar aqui com essa pessoa porque meu pai, senão meu pai vai ficar muito triste, né? Então, a pessoa casou porque quis, né? Para respeitar o outro, o pai, mas não foi ameaçado. Agora, se o pai chegar e disser, se você não casar com esse cidadão aqui, eu vou lhe dar uma surra de chicote. Aí é outra história, né? Então, não é coação a ameaça do exercício normal de um direito, também não é coação o simples temor reverencial. Gente, peraí, 2 segundinhos aqui que eu vou ter. Ai, peraí. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu aumentar aqui. Gente, eu preciso só saber quem tá aqui. Olha aí, menino, tem um bocado de gente hoje aqui. Eu vou tirar a foto aqui. Yes. Tirar a foto aqui de vocês. Ei, vocês não querem abrir não as câmeras aí? Pelo amor de Deus. As meninas, pelo amor de Deus, não querem de jeito nenhum, né? Só a Gorete que é a corajosa. Deixa a câmera aqui, de boa. Tá, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Vocês... Pronto. Vamos lá. Gente, dúvidas? Dúvidas? Não? Professora, esses slides aí com essas perguntas que a senhora falou que vai disponibilizar, a senhora já vai disponibilizar ele com as respostas? Não sei, porque quando eu transformar em PDF, aí eu não sei se ele sai com as respostas. Eu vou olhar como é que ele sai, para ver se... Porque assim, é tão complicado para tirar esse negócio aqui. Eu vou ver o que eu posso fazer. Vocês preferem com a resposta ou sem resposta? Eu preferia que fosse... Assim, eu queria ter acesso ao gabarito, mas eu não queria que viesse na questão, não, porque depois eu queria tentar fazer sozinha. Uhum. Deixa eu ver. Eu vou tentar. Quando terminar a aula, eu vou tentar ver aí como é que dá certo para fazer. Eu só não vou poder mandar o gabarito separado. Mas, de qualquer modo, nem que eu mande 2 arquivos, um com o gabarito, um marcado e o outro não marcado, aí vocês vão olhando, tá certo? Tá certo, professora, só essa ideia. Pronto. Ei, professora. Oi. Nessa 13, no caso, ela não é coação. Tem um nome específico para uma ameaça do exercício normal de um direito? Não, tem não. É exercício normal de um direito reconhecido. Então, é você fazer aquilo que você está autorizado a fazer. Aquilo que não tem nenhum tipo de proibição legal. Então, quando a gente diz assim, olha, se você não assinar isso, eu vou lhe processar. Bom, processar é um direito que todo mundo tem, né?
E não é considerado coação. Né? Você diz assim, olha, eu vou exercer um direito meu. Não é coação. Né? Coação é você usar de uma violência moral, né? de uma ameaça, né? E essa ameaça ter todas aquelas características, né? Ser uma ameaça séria, ser uma ameaça voltada ou à integridade física da pessoa, ou aos bens da pessoa, ou à própria pessoa, ou a alguém que seja da família dela, ou alguém que seja muito próximo dela. Essa ameaça tem que ser atual, ou atual ou iminente, quer dizer, alguma coisa que vai acontecer próximo, logo, né? Aquele negócio, eu vou tocar fogo na sua casa daqui a 10 anos. Né? Isso não é uma ameaça, né? Não é considerado uma ameaça. E ela tem que ser suficientemente, vamos dizer, ela tem que ser suficientemente capaz de gerar na pessoa um temor grande mesmo, de que vai acontecer alguma coisa ruim com ela, com o patrimônio dela, ou com alguém dela. Então, o exercício normal de um direito não se considera coação, tá certo? Não tem nenhum nome específico para isso, tá? E o temor reverencial tem. Temor reverencial, né? Sim, diz. Professor, eu me divorciei uma vez na coação. Ou manda como é que é? Pro advogado. Ou eu abro um processo de danos morais, de repente o caboclo mandou. Mas aí que tá. Mas aí não é coação. Ele mandou porque quis. Mas talvez ele tivesse muitas coisas a dever, né? E aquilo ali para ele, rapaz, não vai dar tanto trabalho, vai ser uma complicação tão grande, não, deixa para lá, daqui que eu vou ter que provar que não foi exatamente daquele jeito, né? Funcionar, às vezes funciona, mas não é considerado coação, e você não pode pedir a anulação do negócio porque o outro fez sob a influência de que você iria ingressar com ação judicial contra ela, né? Vamos nós aqui. 15, né? A validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei. Bom, a validade do negócio jurídico, dentro dos requisitos de validade do negócio jurídico, eu preciso de uma forma, e essa forma pode ser aquela que foi prescrita na lei, aquela especial, ou então, se o legislador não estipulou uma forma específica, é aquela forma que não é proibida pela lei. Então, para fazer um negócio jurídico sobre um imóvel com valor acima de 30 salários mínimos, eu tenho que usar a escritura pública. Mas, se eu quiser comprar um celular, eu não preciso assinar nenhum papel, não tem nenhuma norma que diga que é proibido comprar celular, vamos dizer assim, verbalmente, né? Então, a forma vai depender do que o legislador tenha dito. Então, a forma prescrita é aquela que ele especificou nos casos específicos. E a forma não defesa em lei é a forma não proibida pela lei. Então, a validade do negócio jurídico, sim, requer, dentre outros elementos, né, forma prescrita ou não defesa em lei. Aí o aluno vai e bota a mão na cabeça e diz, mas, professora, a validade do negócio jurídico requer também objeto lícito possível, determinado ou determinável, e ele requer agente capaz. Eu digo, gente, presta atenção, atenha-se ao que está no enunciado da questão. Ele não está dizendo que é o único requisito. Ele não está dizendo que o único requisito de validade do negócio jurídico é a forma prescrita não defesa em lei. Presta atenção, não vão criar um negócio, já que disse isso e aquilo. Não é assim. Questão objetiva, ela é objetiva, né? O nome já diz. Vamos lá. Ao apreciar a coação, o magistrado não se terá em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente, mas se tal ameaça ensejaria fundado temor ao homem médio. É exatamente aquilo que eu falei antes, né? Quando o juiz vai avaliar se houve ou se não houve coação, ele vai levar em conta. Essa pessoa, ela foi diminuída, ela se sentiu diminuída, ela se sentiu ameaçada, porque ela é do sexo feminino em relação ao sexo masculino. Tipo assim,
se você não assinar esse papel, eu vou dar uma mãozada no seu pé do vidro e vou quebrar todos os seus dentes. Se a gente observar uma moça franzina com um rapaz, um halterofilista, vamos dizer assim, né, um marombeiro, é claro que essa diferença aí de compleição física, né, de um ser o homem e outro ser a mulher, pode pesar. Pode pesar para um e pode não pesar. Pode pesar para uma pessoa e ela se sentir ameaçada, e pode para outra chegar e dizer assim, eu duvido, você não é nem doido, eu vou na delegacia, eu lhe denuncio e você vai passar o resto da sua vida preso. Ou então, assim, eu não tenho medo de você, não. Vai depender de cada um, das particularidades de cada pessoa. Então, o juiz vai avaliar idade, né, entre uma pessoa jovem e uma pessoa idosa, né, a pessoa jovem fazendo uma ameaça a uma pessoa idosa, né, isso aí é relevante. A condição, né, às vezes condição financeira, às vezes condição de saúde, às vezes um é mais tímido, o outro é mais desenrolado. E aí a questão é que se a ameaça ela geraria um medo na pessoa, naquele tipo de pessoa. Eu não vou levar em consideração um tipo de medo que aterrorizaria o homem médio, né? O critério do homem médio não funciona mais para a coação. Então, é falso, tá? Vamos lá. Para caracterizar a fraude contra credores, é irrelevante o estado econômico e financeiro do devedor ou que esse seja insolvente. Faz-se necessária para reconhecimento da anulabilidade do negócio a comprovação de qualquer artifício ou manobra intencional do devedor com o intuito de excusar-se do pagamento de sua dívida ao credor. Primeiro ponto, fraude contra credores. Quem é a pessoa que fraudou? Ele é um devedor insolvente. Então, não é irrelevante o estado econômico e financeiro do devedor. O que é irrelevante é que ele, se ele tiver outros bens, é irrelevante que ele tenha transferido aquele. Mas se ele for um devedor insolvente, isso é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é, ele é um insolvente? O insolvente é aquele que, além de deixar de pagar, não tem com que pagar, porque nem tem dinheiro, nem tem bens. Essa é a qualidade do insolvente, que é aquele que vai sofrer a ação pauliana, porque ele estando insolvente, ele está insolvente pelo fato de que ele não pagou e ele não tem bens, porque ele transferiu os bens intencionalmente para outras pessoas. Então, fica falso, porque é relevante, sim, o estado de insolvência. Aliás, é ponto primordial o estado de insolvência. Considere que Cláudio tenha adquirido de Pedro um apartamento cuja venda fora anunciada por este em jornal e que, em razão dessa venda, Pedro tenha ficado sem patrimônio para garantir o pagamento de suas dívidas. Nessa situação, o negócio jurídico relevante celebrado entre ambos é passível de anulação por fraude contra credores em face da presunção de má-fé de Pedro. Vamos observar aí. O Cláudio adquiriu um apartamento que foi vendido pelo Pedro. Essa venda foi anunciada no jornal e, por conta dessa venda, o Pedro ficou sem patrimônio para garantir o pagamento das suas dívidas. Necessariamente, nessa circunstância aí, né, em que o Cláudio comprou um apartamento do Pedro, significa que isso é fraude contra credores? Não. Fraude contra credores é quando houver uma fraude com a intenção de não pagar. Se ele pagou pelo apartamento, houve a transferência do dinheiro para o vendedor e a transferência do imóvel para o comprador. Então, não há fraude contra credores, não se presume necessariamente que o Pedro esteja de má-fé. Por que não se presume? Porque o Pedro pode, inclusive, ter vendido para pagar a dívida que ele tinha. Então, quando ele deixa de pagar, quando ele finge uma venda, quando ele frauda o credor, aí sim que é considerado a fraude contra credores e, portanto, passível de anulação pela ação pauliana. Estamos terminando. Configura simulação relativa o fato
de as partes contratantes pós-datarem um documento, objetivando situar cronologicamente a realização do negócio em período de tempo não verossímil. É exatamente aquilo que a gente falou lá no começo. Documentos pré-datados, documentos pós-datados podem ser considerados, sim, simulação, tá? Então, o negócio aconteceu, mas não aconteceu exatamente naquele dia que as pessoas disseram, tá? Então, o documento pós-datado e pré-datado são que não foram datados na data em que realmente aconteceu, são considerados como simulação, tá? Por isso, verdadeiro. E a última questão, né? É a alternativa incorreta em relação a alguma das principais diferenças entre o estado de necessidade e a lesão, né? A lesão pode decorrer da inexperiência do declarante, o que não é requisito do estado de perigo. Na lesão, não é necessário que a contraparte saiba da necessidade da inexperiência. Já o estado de perigo, além do elemento objetivo, que é a prestação excessivamente onerosa, exige o conhecimento do perigo pela parte que se aproveitou da situação. A lesão não admite suplementação da contraprestação, o que não sucede com o estado de perigo. A lesão somente ocorre em contratos comutativos, ao passo que o estado de perigo pode ensejar negócio unilateral. Ele está perguntando aí qual é a alternativa incorreta. Tá? O X aí está entre o C e o D. Mas, vamos ver. O A, né? O A diz que a lesão pode decorrer da inexperiência do declarante, o que não é requisito do estado de perigo. Correto. Na lesão, eu tenho ou a inexperiência de alguém, ou uma desproporção muito grande, baseada numa necessidade imediata, tá? Mas, assim, no estado de perigo, precisa que a outra parte seja inexperiente? Não, isso é próprio da lesão. Na lesão, né, não é necessário que a contraparte saiba da necessidade ou da inexperiência. Realmente, na lesão, o dolo de aproveitamento não é necessário na lesão. Mas o dolo de aproveitamento é necessário, sim, no estado de perigo. Por isso que o item B está certo e não seria a alternativa incorreta que a gente marcaria. C. A lesão não admite suplementação da contraprestação, o que não sucede com o estado de perigo. O C é o item errado, porque a lesão admite suplementação da contraprestação. Você rever, né, as ações revisionais são para isso. É para você, aquilo que está em desproporção, você reequilibrar, tá? E o item D, a lesão somente ocorre em contratos comutativos, ao passo que o estado de perigo pode ensejar negócio unilateral. Na lesão, eu tenho uma pessoa com uma prestação e uma contraprestação, um aluguel, uma compra e venda. No estado de perigo, eu posso ter um negócio unilateral, que seja uma oferta ao público, uma proposta, né, indefinida, né? Eu digo, olha, eu dou 100 mil reais para quem tirar meu filho do meio do incêndio. Eu não estou fazendo um negócio especificamente com alguém, mas eu estou dizendo para todas as pessoas que quem tirar o meu filho do incêndio vai receber esses 100 mil reais. Tá? Então, é um negócio unilateral, porque depende da minha declaração, só e unicamente da minha declaração. Então, o item que está errado aí é o item C. Ok? Gente, seguinte. Né? Na próxima aula, ainda não é a nossa prova. A nossa prova é dia 23, né? Quando é a nossa próxima aula? É quinta, né? Quinta. Então, a gente prova tem 18 ainda. Vocês fiquem testando lá no simulado. Até o dia 18, vocês podem testar, certo? Aí, quando for no dia 18, a gente vai fazer uma outra revisãozinha dos outros assuntos. Hoje a gente só viu de negócio jurídico. A gente faz uma outra revisãozinha dos 3 últimos assuntos para poder ir vamos dizer, melhorando, né? Para vocês irem perdendo também o medo da prova. Às vezes eu acho que as questões da revisão, algumas questões são muito parecidas, mas outras são mais difíceis. Vai cair na prova. Não vai cair igual, não, mas o assunto não tem como a gente inventar, né, dentro do mesmo assunto. Tá.
Não dá para inventar. Eu não posso chegar e dizer, olha, é o seguinte, eu inventei mais um vício de consentimento, né? Não tem, né? Se eu perguntar quais são os vícios de consentimento, só tem os que estão lá, né? Então, a gente vai fazer uma revisãozinha desses últimos assuntos, né? Porque essa parte do negócio jurídico é maior, né? Mas vocês leem também o código, porque tem muita coisinha que às vezes você não fica na dúvida porque não viu no código, né? Não chegou a ler na lei, né? Mas vai dar certo. Vai dar certo. E quinta que vem a gente faz a nossa revisãozinha, a segunda revisãozinha, e na terça-feira vocês fazem a prova. Fiquem tentando, vocês podem tentar 5 vezes, viu? Lá na simulação. Paulo, só você chegou depois, rapidinho aqui. Quem fizer o simulado, tá? A prova simulada, vai ter uma ajuda de custo, né? Vai fazer o seguinte: nós vamos trocar uma questão certa, quer dizer, quem fizer o simulado, entregar o simulado direitinho, dentro do prazo, vai poder trocar uma questão errada. Então, o simulado vai valer por uma questão que o aluno tenha feito errado. Deu para entender? Entendi. Pois é. Pronto. O que mais aí? Alguma dúvida, gente? Professor, eu só tenho uma pergunta. É que eu tenho um livro aqui do Carlos Roberto Gonçalves, certo? Da edição passada. A senhora acha que ainda alterou alguma coisa? É de 2019. Não, tá ótimo. Maria. Tá bom demais. Tá bom demais. Não teve alterações. As alterações mais substanciosas que tiveram foi 2015, que foi do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? As outras coisas estão bem tranquilas, viu? Dá para ficar tranquilo por esse daí. Tá bom, então, professor. Obrigado. Bom, nada. Boa noite. Professor, um beijo. Eu preciso ir que eu vou dar aula. Beijo. Tchau. Até. Tchau. Lili, se quiser ficar para te explicar aquele negócio, viu? Eu vou parar a gravação. Para a gravação. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu tenho que... Ai, meu Deus do céu, peraí. Um instante. Como é que faço? Cadê o negócio aqui? Bom, vou interromper a gravação.